Eu sou Leonilde, E eu sou Renata. trabalhamos na Biblioteca Braille Dorina Noil e estamos com um projeto de nome Desvendando as Armaduras. O nosso encontro no dia de hoje é para que nós tenhamos a oportunidade de comentar esse projeto que nasceu devido à pandemia. A gente começou a ler um livro que a gente gostou muito, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. E junto com esse livro, nos veio, né, a questão das pessoas que estão presas dentro de casa. Pensamos nos deficientes, porque os deficientes são as pessoas que mais estamos ligadas no trabalho. E aproveitando essa abertura, a gente pensou fazendo uma associação disso com os livros infantis, esse aqui, por exemplo, com outras literaturas e com todo e qualquer tipo de leitura, apenas para olharmos não só para a questão interna, mas olhando a externa, que as duas ficam no mesmo lugar. Esse livro é da Dinora Couto Cansado, que é uma voluntária e fundadora da Biblioteca Braille, e ela é uma provocadora de projetos. Ela incentiva todas as pessoas a escrever projetos, escrever poema, participar de concursos literários, trabalha com literatura uma vida inteira. Então, trabalhando com ela durante todo esse tempo na biblioteca, 15 anos já, 25 anos ao todo, ela fundou a biblioteca. E nós, há quase 15 anos, né? Eu Então, um pouco menos, mas ao longo desses anos, nós fomos convivendo com a literatura e compreendendo tanto que essa parte interna, o nosso emocional, o nosso psicológico, está envolvido com questões do nosso dia a dia. Então, muitas pessoas chegam na biblioteca com baixa autoestima por causa da deficiência, enclausurados, presos em emoções muito duras, muito difíceis, de tristeza, de raiva, de dores das mais diversas. E nesse convívio e nesse incentivo para a leitura e para a escrita, elas vão colocando e se derramando de forma que muitas vezes saem de quadros depressivos, de quadros de tristeza muito profundos, e nós vamos trabalhando com eles no nosso dia a dia. E durante essa pandemia nasceu essa vontade de fazer esse projeto que algo que casa. estimulasse, né, a quem está dentro de casa. É porque a gente faria leitura e meditações. Então ajudaria pessoas que estivessem em casa, sofrendo com essa clausura, com Inclusão. essa reclusão, estaria trabalhando para a oportunidade delas começarem a respirar, a sentirem como é esse ambiente interno, onde as emoções, onde os pensamentos estão habitando junto com tudo isso que está aqui fora. Aqui no Lango Itixa, quem fez o casamento desse nosso trabalho interno com o externo foi a Renata, que associou esse nosso projeto do Cavaleiro Preso na Armadura com esse livro infantil. Aí ela vai falar um Languetixa. pouquinho por que ela achou que ele poderia ser associado. No livro Languetixa, ele vai contar a história das queimadas e fala de um calango e uma lagartixa. Esse calango, por causa das queimadas, ele fica sem lugar. E o cavaleiro preso da armadura, ele fala dos sentimentos, das coisas que acontecem. E fazendo uma associação com o livro, quantas vezes a gente não fica dessa forma, pegando fogo por dentro, com raiva, medo, angústia, frustrações, decepções, a gente fica explodindo por dentro e não fala. Então não é diferente do que está acontecendo lá fora, numa queimada. A queimada é muito parecida com o que queima dentro. E aí eu pensei neste livro, porque ele é um livro infantil, então acessaria, né, teria acesso a essas informações, a essa forma de ler a historinha. Não só as crianças, como também adultos, atingiria todos os níveis. É um livro que fala de sustentabilidade, de ecologia. Esse calango ele está vivendo numa floresta que foi queimada e ele fica sem lugar. Quantas vezes a gente dentro de nós mesmos ficamos sem lugar? E dentro da pandemia, quantas vezes nós nos sentimos perdidos Perdidos. dentro de nós, dentro de casa?
o calango estava fora de casa porque o habitat natural dele era a floresta e tinha pegado fogo. E ele foi pedir Tinha ajuda. destruído, né? Ficou Tinha sem sido casa. destruída, ficou sem casa, sem o ambiente dele. E aí ele foi pedir ajuda para a lagartixa para morar dentro de casa, que não é o habitat natural dele. E ele foi pedir ajuda. Então, assim, quantos de nós não aprendemos, de uma certa forma, pedir ajuda no momento necessário quando a gente se sente perdido? E esse perdido, muitas vezes, não é porque a nossa casa pegou fogo, mas o nosso ambiente interno está pegando fogo, está sendo destruído, devastado. Estamos explodindo de emoções e muitas vezes de emoções que não sabemos lidar com elas. Elas estão queimando por dentro e a gente não sabe o que fazer. E quantas vezes não saber o que fazer, a gente não acaba com palavras ou às vezes com gestos aparentemente simples, magoando, né? Deixando alguém bem do nosso, as pessoas do nosso lado, ficando bem triste com isso. E aí, dentro desse contexto todo, o nosso relacionamento da biblioteca sempre foi muito trabalhado essa questão de resgatar a autoestima. Então a gente conversa muito com os nossos deficientes visuais. É um trabalho muito íntimo. Eles contam as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas angústias. E o nosso trabalho lá com a literatura é promover essa possibilidade de que eles escrevam isso que eles estão sentindo, que eles leiam coisas para poder se alegrar mais. Então a literatura casa com esse trabalho de mudança do interno e a convivência com o externo. Agora mesmo nós estamos na pandemia, a biblioteca vai ser restaurada, a biblioteca, o espaço cultural vai ser restaurado à nossa frente, então ele vai ser revitalizado. Vai trocar os alambrados por grade, vai pintar a fachada, então o ambiente externo está sendo mudado. Em detrimento do que sentiram, né? Da vulnerabilidade das pessoas nesse espaço. Então, muitas vezes a gente pensa que transformar um ambiente, sair de uma armadura, é só reformar por fora. Mas às vezes fora chama atenção dentro e dentro não é visto. E quando a gente consegue olhar o que isso pode trazer de novo, o que a gente pode fazer para desarmar, para nos desarmarmos desse lugar, tudo é bem-vindo, tudo é bem-vindo. E com essa pandemia está mostrando para gente que uma palavra amiga, um telefonema, um sorriso e às vezes apenas um oi no WhatsApp já chama muita atenção. Então já tira a gente de algum lugar onde estávamos armados. A biblioteca, ela trabalha com livros acessíveis. Temos livros em braille, com alto relevo, que são esses desenhos que são feitos para que os deficientes passem a mão e eles tenham o acesso a imagens, que é óbvio não vai ser como nós, mas eles se veem respeitados, incluídos quando isso acontece. Letras ampliadas para deficientes de baixa visão e o braille que está aqui por trás, é possível sentir os pontinhos de braille que estão aqui. Temos áudios e livros também para aqueles que não sabem ler braille, porque a gente pensa que ler braille é só uma questão de vontade. Vontade num ponto, mas tem os diabéticos que não conseguem ler braille por causa do tato. Então eles ficam sem a sensibilidade do braille e não conseguem ler. E eles gostam mais de ouvir. E nós temos os livros áudios. Aqui, esse é o livro que foi o primeiro livro que a biblioteca fez, que foi um apanhado de poemas, crônicas, histórias dos nossos deficientes visuais, que foi feito com a administração e o incentivo da Dinora Couto Cansado, a professora Dalila, a Neuma e a Noemi, que é funcionária ainda da biblioteca. Esse livro esse aqui o Instituto Vivo patrocinou, o livro Revelando Autores em Braille. Então, desde o início da biblioteca, foi incentivado esse tipo de comportamento, a literatura transformando vidas. Então, esse nosso encontro se deve ao casamento. A esse casamento de sucesso. Literatura, mundos internos, mundos externos. Literatura infantil e literatura comum. E literatura acessível.
Esse é um trabalho de equipe, é um trabalho em conjunto, mas o Desvendando Armaduras é um projeto meu e da Renata. Um prazer contar para vocês. Obrigada.